Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e nós estamos iniciando agora o nosso devocional com a leitura do livro de Atos, o capítulo é o 5º capítulo do livro de Atos. Depois você nos conta nos comentários dos vídeos como está sendo essa leitura e o que você está aprendendo, tá bom? Não apenas com a explicação, mas a leitura em si já traz ensinamentos para nós. Pois quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos coisas que nós não sabíamos. Talvez você já ouviu falar, distante, ou quem sabe alguém falou de um jeito e agora você está lendo na Bíblia, entendendo como de fato é. Nós estamos no capítulo 4. O capítulo 4 é uma sequência do capítulo 3. No capítulo 3 nós temos a cura, o primeiro milagre que aconteceu na igreja, na porta do templo, que no capítulo 4 resultou na prisão de Pedro e João, primeiro momento em que eles foram presos, depois interrogados no nome de quem eles estavam realizando aqueles milagres. E foram orientados a não falar em nome de Jesus. Mas eles, saindo dali, disseram: não, nós vamos continuar falando, nós vamos continuar dizendo que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E aí veio o capítulo 5. A igreja continuou crescendo e Barnabé fez uma doação grande naquele tempo, movido pelo Espírito Santo. E aí, quando Ananias também falou assim: bom, mas se ele fez, eu também vou fazer. E aí diz assim, capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e cometeu o primeiro erro. Aqui, reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Quer dizer, ele depositou a venda da propriedade, dando apenas uma parte, para que ganhasse a notoriedade de que ele, Ananias, havia feito um grande feito na igreja primitiva. No versículo 3, disse então Pedro: por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficaria para ti? E vendendo-a, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportaram para fora e o sepultaram. Passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, e não sabendo o que havia acontecido, então perguntou Pedro a ela: diga-me, Safira, por quanto vendeste a propriedade? E ela respondeu a Pedro dizendo, voltando aqui, cadê? Vamos voltar um pouquinho aqui no versículo 8, perdi aqui. Versículo 8. E disse Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Porque agora Pedro já sabia que o Ananias havia dito que tinha vendido por X. E ela disse: sim, portanto. Então Pedro disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também sepultarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram junto do seu marido. E houve grande temor
em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada dia, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leitos, em macas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas conduziam muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos atormentados por espíritos malignos, e essas pessoas eram curadas pelas orações de Pedro. Pedro aqui era como principal da igreja, né? Houve muito aqui a atuação de Pedro e João, foram dos mais atuantes na igreja. O que aconteceu com Ananias e Safira foi que eles propuseram no coração vender aquela herdade, aquela propriedade e fazer a doação de todo o dinheiro. Não é que outra coisa aconteceu, não, eles tinham prometido que venderiam aquela propriedade e todo o dinheiro seria entregue. E na verdade eles venderam, ficaram com dó de dar tudo e ficaram com a metade. Por isso que Pedro disse, você prometeu. Se você não tivesse prometido, a fazenda seria só sua. Você podia vender e fazer o que você quisesse. Agora você prometeu para Deus e vem dando a metade mentindo que vendeu por X, aí não, você está enganando o Senhor. E foi por esta razão que aconteceu o que aconteceu com Ananias. Os apóstolos miraculosamente libertados. Ah, tá. Agora nós vamos falar, porque depois de tudo isso, vieram outra perseguição, no versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus. Aí nós vamos sempre falar dos saduceus, porque os saduceus não acreditavam em ressurreição. E os discípulos davam testemunho veemente da ressurreição de Cristo. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse, ide, apresentai no templo e dizei ao povo todas estas palavras. O anjo do Senhor os soltou da prisão. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os seus servidores, não os acharam na prisão e voltando, lhe anunciaram, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas, quando abrimos, ninguém achamos. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e o chefe dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegaram alguns e anunciaram, dizendo, eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo, ensinando o povo. Olha que maravilha. Tudo isso aconteceu, gente, para mostrar que Jesus estava com eles. Isso aqui é o começo da igreja. Tudo aconteceu com os apóstolos. Foram 4 fases importantes na demonstração de quem Deus é. Uma fase abraâmica, tá? Ou uma fase mosaica, né? Que Moisés fez maravilhas, a lei, tempo da lei. Depois nós tivemos uma fase profética, em que os profetas também fizeram coisas grandiosas em nome de Deus, milagres maravilhosos. Depois nós tivemos a fase do Messias na terra. O Messias, Jesus, fez grandes feitos. E aí nós entramos numa outra era, a era apostólica, em que os apóstolos fizeram grandes coisas, confirmando a aliança de Deus na terra. E agora nós só temos que, com base nestas coisas ou nestes acontecimentos, proclamar para todas as pessoas
a grandeza e a certeza que Deus está conosco. Eu não preciso querer fazer milagres maiores do que o que os apóstolos fizeram, porque o meu ministério hoje é mostrar, através da palavra, o que Deus fez, e as pessoas crendo no que Deus fez, assim também acontecerá com elas. Não talvez na vida puramente simples, material, mas na vida espiritual a pessoa pode ter um grande mover da graça de Deus. Vamos ver agora os apóstolos conduzidos ao Sinédrio, versículo 26. Então foram o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temia ser apedrejado pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome. E eis que enchesse Jerusalém dessa doutrina, e quereis agora lançar sobre nós o sangue deste que vocês dizem que ressuscitaram? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa, meu Senhor, obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos continuar fazendo a obra de Deus. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Novamente, Pedro dizendo: olha, vocês mataram Jesus, mas ele ressuscitou. E Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas acerca destas coisas, destas palavras, nós e também o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E aí, o Espírito Santo que Deus deu para aqueles que o obedecem. Vamos ver agora, eles ficaram confusos, e aí Gamaliel deu um conselho. Vamos ver. 33. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todos, mandou que, por um pouco, levasse para fora os apóstolos. Esse Gamaliel se levantou e falou: gente, espera aí, eu quero dar uma palavra. Gamaliel era bastante respeitado por todas as pessoas. Gamaliel falou: eu quero falar com vocês, mas tira eles da sala fazendo um favor. Leva eles lá para fora, eu quero falar com vocês. Então, disse Gamaliel: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer com esses homens. Tomem cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens. Porque antes desses dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguma coisa. E este se ajuntou o número de 400 discípulos, o qual foi morto, e todos os seus lhe deram ouvidos, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Vocês lembram do Teudas, que se levantou dizendo ser um profeta, um homem que tinha uma palavra, uma missão? Aí uns 400 seguiu, ele foi morto, acabou em nada. Depois de Teudas, levantou-se Judas. Você lembra do Judas Galileu? Nos dias do alistamento, levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos também. Agora, gente, deixa eu falar para vocês, disse Gamaliel no verso 38. Agora digo: dai de mão estes homens, para de perturbá-los, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Se a obra é do homem, ela vai desfazer, tá? Deixa eles. Se o que eles estão fazendo for obra de homens, vai acabar. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Isso aqui é importante, né? Olha que informação interessante. Gamaliel inteligente, né? Vocês vão ficar lutando aí contra eles? Vocês estão lutando contra Deus. Se for a obra do homem, daqui a pouco acaba. Mas se for
de Deus, aí vocês vão estar em problema. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus. E deixaram eles embora. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, os apóstolos, regozijando, para pensar, gente, regozijando, felizes de terem sido julgados dignos de apanhar por Jesus. Ei, meu Deus, só o Espírito Santo pode fazer isso. Eles saíram dali felizes, glória a Deus, na nossa linguagem aqui, né? Aleluia, o João, Pedro, e todos os dias eles estavam onde? No templo, nas casas, e não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então vocês perceberam que a perseguição, lutas, isso vem de muito tempo, não é da agora. Mas uma coisa é certa, quando a obra é de Deus, e aí de fato era de Deus, né, permanece. E hoje nós estamos grudados na obra que é de Deus. Porque a obra que eu faço não é a minha igreja. Tem igreja que pensa que a obra que eu faço é a minha igreja. Tem igreja que pensa que a obra de Deus que eles fazem é a igreja deles. Não. A obra que você faz é o reino, é o evangelho do reino que você prega. A nossa denominação é apenas um ponto de referência, onde nos encontrar. Mas o mais importante é que todos nós temos que nos encontrar na palavra de Deus. Esse é o mais lindo de toda a história. Vamos fazer agora uma oração em nome de Jesus Cristo. Vocês compreenderam? É importante, aquilo que você prometeu para Deus, faça. Se não puder fazer, peça perdão. Mas nunca minta para Deus, dizendo ser ou fazer uma coisa que você não está fazendo. A razão pela qual Ananias morreu foi porque ele prometeu fazer e não fez o que prometeu. Mas não simplesmente não fez. Ele fez mentindo que aquilo era 100%, quando na verdade era apenas 50%. Se você prometeu fazer para Deus 100%, 100% não é 50%, gente. 50% não é 100%. Seja 100% temente, servo de Deus. Alegre-se comigo, Pai. Aleluias. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entro agora na presença do Senhor e venho agradecer pelo privilégio de estar aqui diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te amando, te invocando, te querendo, chamando o Senhor de meu Deus e meu Pai, chamando o Senhor de meu Senhor, meu Salvador, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado, Senhor, pela nossa vida. Obrigado pela vida de cada um de nós. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, nós suplicamos e declaramos que o Senhor é o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de dizer: Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Que o seu nome, ó Pai, seja glorificado. Que essas palavras que nós estamos ouvindo sejam plantadas no nosso coração e que nós possamos recebê-las com ação de graça, confirmando essas palavras no coração de cada pessoa que nos assiste, que nos acompanha. Muito obrigado, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Que maravilhas. Olha, Deus abençoe a todos vocês. Eu volto amanhã no nosso próximo devocional. E aí já vamos para o capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. A partir daí, cada dia, uma história diferente, acontecimentos diferentes, muitas coisas que você já ouviu, mas nem sabia que estava escrito.
Agora acredito que você lendo comigo, seus olhos irão ver e você vai dizer, maravilhas, isso estava escrito. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro.